A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazermos a lição de número 7. Hoje nós vamos estudar o relacionamento entre nora e sogra, né? É o caso de Ruth, certo? E com Noemi, a sua sogra. Uma lição muito interessante e estava lendo aqui, né, o autor falando aqui alguma coisa sobre sogra e nora. Diante do estigma cultural do relacionamento com a sogra em nosso país, comumente um motivo de piada, mesmo entre os evangélicos. Pode soar inusitado que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Entendeu? Então, essa lição, ela sobre sogra e nora, torna-se, portanto, uma excelente oportunidade para repensarmos esses paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática. Procure compreender o contexto diverso entre seus alunos para que muitas figura da sogra pode ser como uma segunda mãe, enquanto outros, no entanto, para outro pode representar algo problemático e pesaroso, né? Então, tudo isso aí que se levanta contra a sogra pode ser o contrário, né? A gente precisa não generalizar, certo? É isso aí que a Bíblia procura mostrar através desse ensinamento que nós vamos ter hoje, né, sobre nora e sogra. Se você tem um relacionamento estranho com a sua sogra, ou você tem um relacionamento estranho com o seu sogro, com a sua sogra, ou nora, ou genro com sogro, isso aí pode mudar, certo? Isso aí pode mudar. E a gente vai ver aqui nessa lição, ok? Bem, lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Eu quero aproveitar para te pedir, né, se caso você está vendo o nosso canal pela primeira vez, ou se já assistiu, mas não se inscreveu, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, dá o seu like se você gostar, deixa teu comentário, compartilha aí com seus amigos, grupo, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tão importante para a nossa vida espiritual. E nós temos também, devido ao nosso canal ser monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Um abraço, fica conosco aí até o final, no nome de Jesus, ok? Bem, o texto áureo diz: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela sacramentou a história, certo? Ela falou, ó, não te largo mais. E ó, foi até o fim, entendeu? Verdade prática, a fé cristã exalta o amor familiar. E mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro, ok? Então vamos lá. A crise econômica. Bem, a escassez que provocou a fome, né? Então, lá em Belém, veio a fome, certo? Então, Elimeleque pegou a sua esposa, né? Noemi, seus filhos Quilião, Quilião mesmo, né? E Malom, Quilião e Malom, e eles eram da tribo de Efraim, moravam ali em Belém de Judá. Aí eles foram procurar comida, morar em outra cidade, numa cidade estrangeira, dos Moabitas, né? E lá os seus filhos conheceram Ruth e Orfa e casaram, né? E foram vivendo a vida dele lá, porque lá tinha comida quando eles foram para lá,
certo? E devido à escassez de pão. É interessante que Belém é casa do pão, mas não tinha pão. Então eles foram embora. Agora, outra coisa interessante, né, que sempre essas escassez, isso aí foi no tempo dos juízes, entendeu? O livro de Ruth aconteceu no tempo dos juízes, antes de Samuel, quando começa o primeiro livro de Reis, ok? Então, faltou comida e a gente observa aqui que, Elimeleque, ele não se fala que ele orou, né, que ele pediu orientação a Deus, porque é muito estranho, né? Ele mudou de cidade e dentro de 10 anos morreu ele e morreu seus 2 filhos. E ficou 3 viúvas, entendeu? Quando ele saiu, a Bíblia não fala que ele orou, que ele pediu direção a Deus, nada. Deu na telha assim, vamos embora, não tem comida aqui, vamos procurar em outro lugar. Aí foram para a terra dos Moabitas. E lá os seus filhos casaram com 2 estrangeiras, Ruth e Orfa, entendeu? Então, tudo isso devido a uma crise econômica na terra de Judá, onde está Belém. Então, com certeza, essas crises do tempo de juízo vinham quando o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, sempre, porque quando o povo estava dentro da obediência, não tinha escassez de nada. Mas quando vinha a desobediência, aí Deus vinha, né, com o seu castigo, com a finalidade de trazer o povo de voltar para os caminhos do Senhor, porque todo juízo de Deus, ele vinha como aviso e depois acontecia, mas sempre tinha finalidade de levar o povo a refletir nas suas atitudes e se arrepender e voltar, né? Então, mas aqui parece que o nosso Elimeleque, ele não orou, tomou essa decisão e foi embora, certo? Ele conhecia o Senhor, lógico, morava em Belém, mas ele não buscou orientação de Deus, entendeu? E com certeza essa fome foi resultado de desobediência do povo de Deus, ok? Então, isso aí é que é o grande problema. Então, quando ele chega lá, o que acontece? Né? Ele morre. A Bíblia não diz de quê, né? A Bíblia só diz que ele morreu, entendeu? E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou com seus 2 filhos, que também casaram, cada um com a sua esposa, ok? Casaram e daqui a pouco, outra surpresa. O que acontece? Né? O casamento dos seus filhos, né, com certeza trouxe uma esperança. Morreu o marido, mas o que Noemi pensou? Bem, graças a Deus, eu tenho meus 2 filhos casados, né? Isso aí é uma esperança para mim continuar a minha vida, certo? Porque vocês sabem que viúva naquela época era desprezada, explorada, não tinha valor nenhum. A verdade é essa, entendeu? Por isso que Jesus, ao usar aquela parábola do dever de orar sempre, da persistência, né, vocês vejam que aquela viúva do capítulo 18 de Lucas, ela foi desprezada pelo juiz. O juiz não deu valor nenhum àquela viúva, mas como ela foi persistente, ela alcançou a vitória dela, na perseverança, né? Então, a viúva não tinha valor nenhum, era desprezada. Isso aí é verdade, não adianta, entendeu? A gente precisa entender que a situação de Noemi não era fácil, como viúva, entendeu? Então, agora, os 3 casaram, morre o pai, a mãe fica viúva, os filhos morrem e as noras ficam viúvas também. Olha a situação da Noemi, né? Então, é essa segunda parte que nós vamos ver aqui. Agora você imagina, isso me lembra, sabe quem? Jó. Né? Jó perdeu toda a riqueza dele, perdeu os seus 10 filhos, ficou só com a esposa. Entendeu? E Noemi perde o marido, os 2 filhos, fica com as noras, libera as noras, né? Libera as noras. Ela teve consciência, certo? As noras poderiam ter ficado com ela, mas ela não, eu vou voltar para minha terra. Lá já tem comida, eu vou voltar para lá.
E ela pensou até que Deus estava descarregando sobre ela o juízo, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes tem coisa acontecendo na nossa vida de ruim, né? Que a gente não aceita, mas aquilo posteriormente vai cooperar para o nosso bem. Entendeu? Número 2 aqui, superando crises existenciais. Então, Noemi perde o marido, perde os 2 filhos, e depois, vou perder a nora também, vocês podem ir embora, né? Mas aí, Ruth decide ficar com ela. E a Orfa volta para o seu Deus e para o seu povo, né? Então, a viúva, Noemi, decide voltar à sua terra. Então, ela conversa, né, com suas 2 noras, Moabita, Orfa e Ruth, também viúva, então resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe, né? Ela já era uma mulher envelhecida, porque pela lei, pelo certo deles ali, do costume, né, elas teriam que esperar a Noemi ter outros filhos para ela casar. Ela já envelhecida, velha, não tinha como mais. Então ela libera, né? Então elas voltaram. A Orfa aceitou a liberação e voltou para o seu povo. Agora, Ruth resolveu ficar com a sua sogra, certo? Embora aí tenha essas ideias aí, né? Então, quem quer ficar com uma viúva, né? Ninguém. Então, mas ela ficou. Então, no mundo antigo, não havia quase nada pior do que ser uma viúva. Prestou atenção? Era a situação de Noemi. Entendeu? Muitas pessoas tiravam vantagem das viúvas ou a ignoravam. Elas eram quase sempre atingidas pela pobreza. Embora a lei, né, ela ordenava que parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva, mas Noemi não tinha nenhum parente próximo ali, né? Então, ela entendeu isso e vou voltar para a minha terra, certo? Então, Ruth, ela decide acompanhar a sua sogra. Agora, parece estranho, né? Pelo contexto que a gente, pelo modo pejorativo que as pessoas falam e até zombando, né, de sogra, do relacionamento de sogra com nora, essa aqui resolveu acompanhar a sua sogra, mesmo sabendo que ela estava livre para voltar para o seu povo. Mas ela preferiu ficar com a sua sogra. Ela mesmo falou, ó, teu povo agora é meu povo, teu Deus agora é meu Deus. O que a gente entende disso? A gente entende que ela aceitou também, não só a sogra, mas aceitou também o Deus da sogra. Então, você pode ver que para a Ruth acompanhar ela, crendo no Deus dela, logicamente, Ruth sabia que Noemi tinha um Deus de verdade, né? E também a Ruth sabia que a sua sogra deu um bom testemunho do Deus dela. Entendeu? Porque, na verdade, a Ruth foi conquistada pelo amor da sua sogra. Entendeu? Ela amou a sogra, porque a sogra amava ela. A Noemi deu o exemplo. Entendeu? Porque se a Noemi não amasse a Ruth, Ruth não ficaria com ela, mas ela sentiu amor também. Por causa disso, ela retribuiu o amor com o amor. Certo? Porque a gente não deve retribuir o ódio. Se alguém te odeia, não retribua o ódio. Mas se alguém te ama, retribua o amor de Deus. Entendeu? Então, Ruth, ela conhece o Deus da sua sogra. É isso que é importante. Certo? Um bom testemunho da sogra ganha nora. Entendeu? Uma sogra imprecante não tem quem aguente, né? Vamos zelar para o filho. Mas o que a Bíblia diz? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. E tem muita mãe que não aceita isso. Acha que aquele velhão que está lá ainda é o bebezinho dela. Né? Não. Deixa ele para lá. Tá? Então, dentro daquela família, Ruth descobriu, né, o verdadeiro Deus. Isso aqui é bonito. Ruth descobriu o verdadeiro Deus através
da sua sogra. Por isso que ela acompanhou ela, entendeu? Então, a Ruth se apegou ali, né? Porque realmente, gente, uma pessoa que teme a Deus atrai, entendeu? Agora, uma pessoa que cocheia entre os dois pensamentos, tem hora que tu não sabe nem se é crente ou incrédulo, sei lá, né? Tem pessoas que têm um testemunho péssimo, então não atrai ninguém, afasta, certo? Então, elas se uniram contra a crise. Então, veja bem, a Bíblia fala que é melhor dois do que um. A Ruth sozinha ficaria ruim para ela. A sua sogra sozinha ficaria pior ainda. Então, o que fizeram? Orfa foi embora, então as duas se uniram, se tornaram uma pessoa só. Vamos lutar agora, uma animando a outra. E Ruth animando mais ainda. Uma pessoa mais jovem, né, deu força para sua sogra, certo? E a disposição. Ela falou: o teu povo é o meu povo, a tua cidade é o meu povo, o teu Deus é o meu povo. Isso animou a Noemi. Ela falou: não, agora estamos juntos, entendeu? Estamos juntos. Então, porque muitas vezes, gente, vem situação na nossa vida que a gente fica num beco sem saída. A gente precisa de ajuda. Ruth, né, viu isso, entendeu? E o amor segurou ela. Noemi estava num beco sem saída. Ia chegar na cidade dela sem nada. Uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Então, isso aí ia ter. Porque crise vem. Crise vem na tua vida a qualquer hora. Mas elas não se deixaram levar por problemas bobos, por picuinha, nada disso. Elas se uniram e vão vencer tudo e vamos alcançar o nosso objetivo. Eu vou junto contigo e acabou, né? Então, isso aí acontece mesmo. Então, isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família, entendeu? Então, uma crise familiar, como veio em Ruth, Jó e outros, né? A última coisa que pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos um dos outros, certo? Porque quando você está bem, tem muitos amigos. Agora, vem uma crise, muitos se afastam, né? Porque tem pessoas que são amigos da gente só enquanto ele pode tirar alguma vantagem. Desde o momento que ele olhou, não pode tirar nenhuma vantagem mais, seja ela qual for, ele se afasta. Mas é bom, que isso é livramento de Deus. Entendeu? Então, se Ruth deixa Noemi sozinha, a carga seria muito mais pesada. Entendeu? Sem nem jeito. Então, elas duas juntas foram capazes de superar a crise. E ela também não foi orgulhosa, não. E tem pessoa que é tão orgulhoso que ele nem aceita ajuda. Ele quer mostrar que não precisa. Está precisando, mas está querendo mostrar que não precisa. Ruth podia endurecer o gogó e falar: não, ou a Noemi, né? Não, Ruth, pode ficar aí, não preciso não, lá eu me viro. Entendeu? Mas ela foi humilde também. Ela foi humilde para aceitar a ajuda e a companhia da nora. Ela podia desprezar, mas ela não desprezou. Entendeu? Cuidado com o orgulho. Às vezes chega alguém para te ajudar e você despreza aquela ajuda, lá na frente vai fazer falta. Uma vez, o irmão falou, ele foi uma ajuda, mandaram uma cesta básica para ele. Ele não quis. Não preciso não, quero não. Estava precisando um pouquinho só, mas não quis. Ele disse que passou fome. Passou fome por causa do orgulho dele, da família. Não conseguiu arrumar mais nada, em lugar nenhum. A porta fechou. Então, Deus, na sua presciência, já enviou aquilo para ele. Mas o orgulho dele, de mostrar que não precisava, entendeu? Desprezou. Ele desprezou aquilo. E teve um outro irmão também, que alguém levou uma ajuda para ele, ele não queria aceitar não, mas o irmão falou: rapaz, deixa de ser orgulhoso, aceita. Ele resolveu aceitar, e foi a bênção para ele aquele mês. Então, estou usando isso aqui como ilustração, como um fato verdadeiro, mas em outro sentido, mas relacionado ao quê? Quando a gente despreza a ajuda por orgulho, a gente entra na prova.
Se Noemi despreza por orgulho a ajuda da sua nora Ruth, ela ia perder. Como ela não estaria só na prova, sozinha? Então, isso aí a gente precisa analisar. Seja humilde para aceitar ajuda quando você precisar. Isso aí pode te dar força para você passar a crise. Essa crise de Noemi não foi brincadeira, vou repetir. Perdeu o marido e os 2 filhos não é uma questão só de social, né, a companhia, não, emocional também, mental. Mas mais ela já estava com idade. Então, a gente precisa entender isso. Vamos aqui para número 3. A fé e trabalho numa perspectiva. A família precisa estar unida e ajudar um ao outro nas crises. Porque a crise é passageira. Algumas deixam marcas, mas elas são passageiras. Entendeu? Tem crise que machuca, dói, mas tendo alguém junto contigo, te ajudando a passar a crise, passar a ponte estreita, é muito melhor. Entendeu? Porque muitas vezes é assim que Deus ajuda. Deus envia alguém para te ajudar. É o enviado de Deus. Entendeu? Bem, 3. A fé e trabalho numa nova perspectiva. Então, aí chegaram lá à terra do pão, né? Na cidade lá do pão, que é Belém, depois de 10 anos, né? Causou até um alvoroço, né? Porque Belém não era tão grande assim. Né? Noemi, com certeza, era bem conhecida lá com Elimeleque e seus 2 filhos. Né? E ela chega com aquela novidade. Cadê o Elimeleque? Morreu. Cadê o Quilião? Morreu. Cadê o outro? Morreu. Isso aí trouxe um impacto. Né? Mas ela tá. E a outra, a tua nora, a outra ficou na terra dela. E essa veio comigo. Entendeu? Então, isso trouxe assim um certo alvoroço, mas eles procuraram entender o que estava se passando. Né? Então, os antigos conhecidos de Noemi ficaram sabendo, curiosamente, quiseram saber o que aconteceu e ela, com certeza, explicou. Né? Então, ela até falou que o nome dela agora não seria mais Noemi, seria Mara. Mara aqui significa amarga. Né? Ela achava que era Deus que estava machucando ela por causa de algum pecado que ela cometeu. Sabe? Ela estava fazendo com ela mesmo o que os amigos de Jó fizeram com Jó. Eles olhavam para Jó e falavam: Jó, tu cometeu, para tu estar passando essa prova toda, tu deve ter cometido algo muito horrível que desagradou a Deus. Né? Começaram a acusar Jó, porque não tinha como ele sofrer tanto de graça se ele não fez nada. Então as pessoas acham que todo sofrimento, né, é porque a pessoa cometeu um pecado. Isso é um engano tremendo. Aqui, né, quem achou isso foi ela mesma, entendeu? Mas não, ela estava passando as provas. No mundo tereis o quê? Jesus simplificou essa situação. Ele falou: no mundo tereis aflições. E as aflições estão incluídas essas crises. Tem crise financeira numa família, né? Você é chefe da tua casa, tu é sogra, nora, é sogra, é genro, é filho, qualquer que seja o problema dentro de uma família, tem a crise financeira que passa. Né? Vem a crise conjugal também, certo? Crise conjugal, emocional, pessoas entram em depressão. Então, essas crises a gente precisa um do outro para ajudar. Entendeu? A gente não deve ser egoísta, devemos ser como orgulhoso, né? Egoísta é aquele que não quer ajudar, só pensa nele. Aí eu estou bem, eles que se dane para lá. Entendeu? Eu estou bem, isso é o egoísta. Mas tem o orgulhoso também, que não quer ajuda. Ele vai se afundando, se afundando. Tem crise que é igual a areia movediça. Precisa de alguém tirar, a pessoa não sai sozinha. Mas o orgulhoso morre, mas não estende a mão para alguém ajudar ele. Não quer. Orgulhoso. Tá? Então, ela achava que Deus, no fundo, ela achava que Deus abandonou ela. E quem nunca passou por isso, né? Há momentos que a pessoa fala: onde está o meu Deus? Mas é fé que nós temos que ter. Ainda que o pai e a mãe nos abandonassem, Deus não nos abandona. Certo? Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está sempre com a gente.
entendeu? Então, é isso aí. Ruth se tornar uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente em Deus, no Deus da sua sogra. Tem novo convertido, cara, que ele fica com mais fé do que o crente velho. Que o crente velho, cara, ele se acomoda, ele vira um costumeiro, faz tudo por costume. Agora, eu fico feliz com a fé dos novos convertidos. E eu luto para que eles conservem essa fé sempre. Entendeu? Sempre. Ruth conheceu o Deus de Noemi e estava mais animada do que Noemi. Certo? Porque ela estava com fé. Ela sabia que o Deus de Israel tinha poder mais do que os deuses falsos da terra dela. E ela conseguiu o que ela queria, ter um Deus de verdade. Então ela estava muito animada, estava nem aí para os problemas. Ela correu atrás. Quando o cara está cheio da presença de Deus, ele não quer nem saber, ele corre atrás e vai fazer o que tem que fazer. Não fica olhando para os obstáculos. Tem problema dentro da família? Vamos resolver em nome de Jesus. Não tem problema. Recuperando a autoestima, né? Tem coisa que destrói a autoestima da gente, entendeu? Mas você pode recuperar. Se alguma coisa tirou a tua autoestima, levanta a tua cabeça e Deus vai moralizar a coisa de novo. Ele vai te ajudar a você ter uma alta estima por você, entendeu? Tem pessoa que está com uma baixa estima, certo? Por causa de alguma coisa que aconteceu. Tem pessoa que tem esse complexo de inferioridade, mas Deus tira isso. Não vamos ser exaltados, mas vamos ser normal. Vamos glorificar a Deus na nossa vida, tá bom? Então, ela resolveu logo trabalhar, vamos correr atrás, né? Já que tem abundância agora, as oliveiras estão carregadas, está tudo dando abundante, então vamos correr atrás. Já que tem, vocês saíram daqui porque não tinha. Agora voltamos, tem? Então vamos correr atrás, a gente não vai faltar. É isso que elas pensaram. Vamos correr atrás, né? Então, fazer o que tem que fazer. Então, a honra do trabalho do campo de Boaz. Então, havia um campo que pertencia a um parente mais próximo, parente de Elimeleque, porque alguém poderia resgatar a viúva, entendeu? Um parente mais próximo. Como Noemi já estava velha, poderia pegar a nora, né? Casar com a nora, podia resgatar ela, né? Então, Boaz era um parente mais próximo, mas depois descobriram que tinha um outro parente ainda mais próximo, mas esse outro parente não quis se envolver e abriu mão. Então, o Boaz ficou na frente, entendeu? E foi ele que salvou a situação, usado por Deus, entendeu? Então, Ruth teve a iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco. Por quê? Porque ela veio trabalhar lá na lavoura de Boaz, certo? Você lê a história linda que aconteceu entre eles. Ele era até mais velho do que ela, mas ele conquistou ela, casou com ela, certo? E ela veio, e Boaz, através da Moabita, nasceu Jessé, e Jessé nasceu Davi, e da tribo de Judá veio Jesus, entendeu? Então ela teve a iniciativa, a persistência, né? Não teve medo de correr o risco. Ela estava determinada e disposta a alcançar o objetivo desejado. E todo dia à tarde ela levava o alimento para a sogra, para ela e para a sogra, dado por Boaz. E às vezes Boaz dava dobrado para ela, entendeu? Então, mais adiante, né, mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e tornou o provedor de Noemi e Ruth. Era tudo que eles estavam precisando. Ele que passou a prover. Por quê? Ele observou que ela estava preocupada com a sogra dela, entendeu? E ela levava todo dia o alimento para a sogra. Não se esquecia dela. E quando Boaz soube disso, ele que era parente, né? Ele se agradou disso. Então ele tomou a iniciativa também de cuidar e mandar a provisão necessária, entendeu? Então, na verdade, a Ruth encontrou o remidor da família. O outro abriu mão, ficou com Boaz, entendeu? Ele comprou
Aí o que ele faz? Ele leva essa situação para os juízes, que naquele tempo os juízes que julgavam as causas ficavam na porta da cidade, porque as cidades antes elas eram muradas para proteção, né? E na porta ficavam os juízes, os anciãos, que eram as pessoas capacitadas para fazer o julgamento. Então, Boaz, ele redime, né, a Ruth, a Moabita, e leva esse caso para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam a causa. Então, o romidor por direito, que eu já falei, era outro homem, entendeu? Mas que era outro homem porque aquela parte da terra pertencia a ele. Então, era de Elimeleque, e ele era parente de Elimeleque, mas ele abriu mão, entendeu? Então, Boaz é que assumiu a situação, certo? Então, querido, Boaz redimiria a Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Então, ele pagou tudo. Era rico, ele resolveu todo o problema e o que ele queria também era a Ruth, né? Era o principal motivo, era esse, né? Ele resgatou a sogra, pagou e queria ficar com Ruth e ficou com ela, entendeu? Então, após casar com Boaz, a Ruth deu à luz a Obed, né? E Obed veio ser pai de Jessé e Jessé pai de Davi, entendeu? Então, quando Jesus se manifestou na terra, Jesus se tornou, foi chamado de filho de Davi. Mas nessa descendência está Ruth, uma moabita. Ah, mas ela era estrangeira, mas se converteu. É isso que é importante, entendeu? Porque Deus, desde aquele tempo, já não estava se importando com isso, não. Essa criação de só Israel era para que Israel ganhasse as outras nações, atraísse com seu bom testemunho. Mas Israel não agiu dessa forma, né? Então, vamos agora para o final na prática. Olha só, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Então, muitas vezes a família não vai bem porque o relacionamento de sogra e nora não vai bem. Entendeu? Deveria ser o quê? Mãe e filha, na consideração, mas não é, às vezes são inimigas. Isso é uma coisa do diabo, entendeu? E parece que as crianças já crescem com esse estigma na cabeça, entendeu? Uma coisa terrível, entendeu? Alguém me contou que a filha casou e a mãe falou na frente do marido, antes de ir para a lua de mel: ó, filha, se não der certo, tua casinha está aqui, teu quartinho está aqui te esperando. Não é só coisa do diabo. Já está profetizando o fim do casamento. Tem sogra que não vigia, cara. São desligadas, entendeu? Aí pega uma nora carnal, né? Aí pronto, a partir dali acabou a amizade, entendeu? Já está torcendo para o casamento não dar certo, abençoa. A Bíblia manda abençoar, não, isso aí é maldição. Abençoa. Ó, vocês vão ser felizes, vai ser bênção, né? É isso que Deus quer, que a sogra e o sogro abençoe o genro e a nora, abençoa a família, o filho e a filha. É isso que Deus quer, entendeu? Então, quando esse relacionamento não funciona, os netos vão criar com problema, né? Vão ficar sabendo as coisas diabólicas, certo? A história bíblica de Ruth, Noemi, nos mostra que é a vontade de Deus que nora e sogra, bem como genros e sogros, né, tenham um relacionamento, que o fruto do Espírito seja revelado. Mas a gente vê a carne, né, não se dão. Coisa chata, né? Isso é mais, a sogra não se dá com a nora não gosta da sogra. Coisa chata. Por quê? Né? Vamos respeitar um ao outro, vamos respeitar o quadrado de cada um. Se a sogra respeitar o quadrado da nora, a nora respeitar o quadrado da sogra, vai correr tudo bem. Vamos respeitar um ao outro, cada um no seu lugar, cada um na sua posição. Ah, é meu filho, mas agora ele tem uma mulher, ele tem uma família para cuidar. Ou ela casou com uma criança.
Não, acabar com isso, né? Vamos, cada um no seu lugar, vamos respeitar, né? A posição do outro, entendeu? Então, com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra pode superar junto a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar. Em vez de ficar nessa briguinha aí, né, tem que se unir para vencer as batalhas da vida, que o diabo está querendo destruir as famílias. E isso aí é um campo minado, né? Então, toda família passa por crise de enfermidade, crise conjugal, crise familiar, crise de escassez de alimento, crise financeira. Passamos, né? Mas vamos se unir para vencer. Entendeu? É isso que nós aprendemos hoje. Não é um bicho de sete cabeças. É o diabo que entra com inveja, com ciúme, com superioridade, com espírito de mandatário, eu que mando, fui eu que fiz o filho, é meu, né? É seu, mas casou e está com outro agora. E está vivendo a vida dele. E no futuro ele vai ter uma nora também. Entendeu? E que você não seja um mau exemplo para o seu filho, nem para a sua filha, quando elas tiverem os filhos casando, não fazer a mesma coisa. Tá? Então, nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio para todos. Então, a palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor. Seja tudo para a glória de Deus, certo? Se errou, a nora aceita a correção da sogra, né? Está errada, aceita. Né? Então, a gente precisa se corrigir para que Deus abençoe, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que essa lição possa te ajudar. Leia essa revista bastante vezes, que essa lição pode te ajudar bastante, tá bom? E você, professor, ensina mesmo o que está escrito, tá? Não tenha medo de falar o que você precisa falar para que as pessoas aprendam a viver de acordo com a palavra de Deus nos seus relacionamentos. Amém? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever, hein? Dá sua inscrição aí, compartilhe com seus amigos, grupo, e estou esperando o teu like, tá bom? Toca no sininho e tamo junto. Um abraço.